E é engraçado, quando eu dirigi o MAC, a arte e educação é sempre considerado a última categoria da pirâmide das artes, né? A que está lá embaixo. E aí as pessoas, como eu dirigi o museu, as pessoas, agora vai falar a crítica de arte. Ou, um momento, não sou crítica de arte, eu sou arte educadora. Eu tinha o meu projeto muito claro. Eram dois projetos muito claros no MAC. Um projeto era que o MAC fosse uma porta aberta da Universidade de São Paulo para aqueles que não tiveram o privilégio de entrar na Universidade de São Paulo como alunos. Era essa a minha ideia. E aí se fazia através de quê? Educação das mais diferentes formas. Primeiro, visita de escola, depois, curso, uma disciplina que nós siglamos na graduação, oferecida para todos os alunos da USP. Medicina, direito, engenharia, quem quisesse frequentava. Eram disciplinas interdisciplinares, porque eu tinha um grupo interdisciplinar de arte educadores. Então era assim, o acervo do MAC e a história da música, o acervo do MAC e a história da literatura, o acervo do MAC e a história do teatro. Nós trabalhamos com essas três áreas, né? Criei um curso de especialização de estudos de museu de arte. E o reitor, pessoalmente, de verba da reitoria, me dava 2 professores estrangeiros por ano. Criamos as oficinas de terceira idade. Quer dizer, era um programa amplo de educação. Havia outros programas interligando a educação e a exposição. Um deles era arte público, porque o público do MAC, como é o público dos museus e como em geral no Brasil, é sempre de classe média alta para cima. Não é? O Canclini tinha feito uma pesquisa, o Bourdieu outra, mostrando que só frequenta museu quem é ou aluno universitário ou filho de pais que foram à universidade, né? Então a gente queria mudar isso, era uma grande ambição isso. Fizemos esse projeto, quer dizer, até expor no peças que estariam no museu em exposição, expor peças no Viaduto do Chá. E aí cada peça tinha um número e a pessoa poderia ir ao museu, pegar a segunda parte da peça. O lugar estava digitalizado, era fácil de encontrar pelo computador. Então, vários desses tipos de trabalho no sentido de levar o outro público. E tivemos um outro público. Nós tivemos cozinheiros nesse dia, tivemos muito office boy que passavam pelo Viaduto do Chá, pegavam sua pecinha e iam depois no MAC para buscar, né? A volta desse público dependia da gente, de como a gente ia falar para eles, né? Então foi uma ênfase grande na educação, nesse sentido de mostrar pesquisas que estavam sendo feitas na USP sobre arte, no MAC. Isso eu acho importantíssimo que o Museu Universitário mostre. E do outro lado havia a grande ambição de ampliar o conceito de arte. Hoje se fala muito da arte e campo expandido, não se falava naquela época de campo expandido, mas a gente falava da ampliação do conceito de arte. Não cheguei a falar do meu segundo objetivo no MAC, que era ampliando o campo de sentido da arte, você se confrontar com outras mídias visuais. Por exemplo, a TV, o cinema, a publicidade. Eu me lembro bem de convidar o Washington Oliveto para encerrar um congresso de arte e educação. E o pessoal, como um publicitário? Etc. Publicidade é poética, é criação, né? E temos que entender que a publicidade tem um viés, e o viés da publicidade é o capitalismo, né? A arte é mais livre de amarras, né? Não tem que vender nada.
a não ser só a criação do artista, enquanto que publicidade tem que vender alguma coisa através da criação do artista. Será porque ela tem mania de arte popular e está fazendo exposição de arte popular? Não era, eu estava fazendo exposição de culturas visuais além da arte. Estava fazendo, por exemplo, um lateiro. Fiz uma exposição, a Gláucia Amaral e uma colega dela, que fizeram uma exposição sobre combongós, lapas e sucatas, convidou um lateiro para apresentar a exposição no MAC. Por que esse lateiro? Essa é uma atividade muito comum ao povo no Brasil. Qualquer feira que você vai, tem lata usada transformada em utensílio de cozinha, de jardim e etc. Esse se preocupava com a estampa da lata. Então ele tinha preocupação estética. Então a ideia, daí nós temos chamado ele para fazer. Aí o pessoal, mania de arte popular. Não, eu era tão radical que eu detestava essa divisão de arte popular e arte erudita. E costumava até fazer blog e dizer, pois é, a arte erudita é feita por rico, a arte popular é feita por pobre. Porque era mais ou menos isso. Eu já recusava essa divisão e eu estava querendo ir além da própria designação arte popular e alguma coisa meramente, e eu estava querendo apresentar, era alguma coisa utilitária, eram coisas utilitárias. Eu venho de uma experiência, eu venho de várias experiências, aliás, uma só não, todas elas muito voltadas para o social. Primeiro, meu trabalho com Paulo Freire no Recife, depois, na Universidade de Brasília, com uma pessoa extraordinária, que é muito pouco conhecida no Brasil, Alcides da Rocha Miranda, que era um arquiteto e bauhausiano. Ele foi meu grande professor de Bauhaus, um mentor mesmo. E vinha também da experiência ECA. Veja bem, a gente tinha na ECA arte junto com comunicação. No momento em que as comunicações se desenvolveram extraordinariamente. A década de 70 e década de 80 foram as duas décadas da comunicação. A comunicação chamou a atenção no mundo inteiro. Outro dia alguém me perguntou, como é que entrou esse conceito de mediação? Mediação cultural, mediação de museu? Eu posso dizer como entrou para mim. Então, para mim, entrou via Paulo Freire, na educação, e via Barbeiro, que era desde cedo, desde a década de 70 e 80, ele frequentava a ECA, era convidado frequentemente na ECA. E via Regis Debray, né? que a ECA é criada exatamente no período da Revolução Estudantil da França, né? De Paris. Né? Então, eu achei muito, para usar uma palavra pedante, muito profícua essa relação da comunicação com a arte e educação, especialmente. Eu aprendi a ação educativa através desses três momentos. Paulo Freire, Alcides da Rocha Miranda em Brasília, e a ação política em Brasília foi incrível, era uma luta violenta, porque todo mundo achava que a ditadura tinha se satisfeito mandando 9 pessoas embora da Universidade de Brasília. Isso é o que se pensava. Mas não, a universidade foi invadida, e a luta enorme, durante o período da invasão, e a arte sendo fortemente elemento de organização da comunidade. A primeira organização era através da música, os concertos que o Cláudio Santoro dava para juntar todo mundo. E essa juntação virava protesto, essa juntação virou uma demissão coletiva. Né? E que foi aceita. Então, todo mundo foi embora. É um caso único na história das universidades. Se demitir todo mundo e botar uma nova fornada de professores. Durante o nazismo, muita universidade foi fechada.
Mas a UNB não fechou. A UNB demitiu todo mundo e contratou outros, né? Essa inter-relação com a comunicação ampliou muito o conceito de ensino de arte e educação, e ampliou muito a prática também, né? Foi através de todos os professores da ECA e de professores que trabalhavam na área, embora fora da ECA também, que a gente fez o Festival de Inverno de Campo de Jordão para a formação de professores de arte. Não era bem formação, era muito mais atualização do professor de arte, né? Chegamos a carregar uma parte da biblioteca para Campo de Jordão, para começar a dizer que era uma maneira de mostrar que a arte não é só expressão. A arte também, além de expressão, a arte também é construção, mas uma construção que você vai buscar conceitos, você vai buscar maneiras de interpretar e etc. A abordagem angular foi um problema na minha vida, pelo seguinte, porque ela não foi uma coisa decidida, vou inventar uma abordagem metodológica, não, ela vai indo, né, dos embates da vida. Quando realmente eu achei que a gente não podia continuar somente pensando arte como expressão na sala de aula, e que teríamos que introduzir a imagem na sala de aula, foi no Festival de Inverno em Campo de Jordão, em 83, o Festival de 83, que foi organizado por Cláudia Toni, a Glaucia Amaral e eu, voltado para o professor, né, da rede pública, 400 e tantos professores da rede pública, que nunca tinham tido um curso de atualização depois da obrigatoriedade do ensino da arte. Então, 10 anos que eles atuavam sem preparação, tendo sido preparados por um curso de professorado de desenho, foram obrigados a voltar para a universidade. Isso é um absurdo. Voltar para a universidade para fazer complementação, para poder ensinar educação artística, como era o nome. Não é? A medicina muda todo dia, não é obrigado a voltar para a graduação para poder aprender, ele é obrigado a estar sempre se atualizando, né? Seria o caso, né, do professor de arte também, se atualizar e não voltar para a graduação. Eu sei o dia e a hora, foi engraçado, foi o momento que isso surgiu. Tinha 2 professores dando um curso, e os alunos começaram a jogar tecidos de lá. Foi lindo o resultado, tecidos no prédio em que eles estavam trabalhando, jogar tecidos. Não era empacotar propriamente, mas jogar os tecidos. E o tecido cobria a janela, vinha lá de cima e cobria todo o edifício e tal. Eu fiquei encantada, entrei na sala e perguntei para o professor, me diga uma coisa, você mandou que eles vissem lá embaixo na biblioteca, porque nós tínhamos levado uma biblioteca da ECA para lá, que eles procurassem ver as imagens do Cristo, que empacotava Protopontinê, enfim, procurava chamar a atenção para um elemento que tinha importância política, empacotando, né? E aí ele disse, não, eu digo, mas seria muito interessante. Ele, não, de forma nenhuma não precisa. Eu digo, olha, eles vão sair daqui achando que descobriram uma coisa que não tem referente. É muito importante. Eles descobriram, sim, eles fizeram uma descoberta. Eles criaram isso, mas é importante saber que há referentes ligados à sua criação. A Inglaterra começou antes do que os Estados Unidos, o Critical Studies. A ideia deles era o seguinte, vamos ter o fazer, mas a gente precisa também desenvolver a capacidade crítica, né? E
Depois deles é que vem a Getty Foundation com o DBA, Discipline Based Art Education, que era, vamos ensinar a arte, mas ensinar através de do fazer e mais 3 disciplinas, estética, crítica e história da arte, né? Então eu comecei a ler muito, e muito a congressos, né? E me convenci completamente que o DBA estava no meio, no muro, em cima do muro, ainda designando disciplinas, entendeu? E muito rígido na separação das disciplinas. E quanto que na Inglaterra, eu vou para a Inglaterra, passo 1 ano na Inglaterra. E é aí que eu venho com um embasamento muito grande, me tornei muito amiga do David Stillwood, que era um dos pioneiros do Critical Studies, né? E é por aí que eu venho ir para o Brasil, como é que é. E com toda a minha bagagem freiriana, eu me apeguei ao ler. Ler no sentido de Paulo Freire, leitura de mundo, leitura do entorno. Mas aí vou para o MAC. E aí fica, a abordagem triangular começa com o nome de metodologia, porque eu não dei o nome, foi o pessoal do MAC que começou a experimentar comigo, que apelidou de metodologia triangular, e eu engoli. Só depois é que eu disse, isso não é metodologia, metodologia quem faz é o professor, isso é uma abordagem metodológica. Aí era o fazer, o ver e a história da arte. Quando eu saio do MAC, aí eu descubro, gente, por que era a história da arte? Porque eu estava no MAC. O museu respira a história da arte. A contextualização de um museu, o que é? História da arte. Ah, não, isso é uma parte da contextualização. Aí é quando eu abro para a ideia de que não é só a história da arte, pode ser a história da arte pode ser uma contextualização, mas você tem que... A contextualização pode ser antropológica, filosófica, sociológica, e há uma necessidade da contextualização daquilo que você faz e daquilo que você vê também, né? Não só do que você vê, mas do que você faz. Bom, o grande drama para mim da abordagem triangular foi confundir a releitura com cópia. Aí eu tinha chiliques quando via isso, né? Abandonei por uns 10 anos, mais ou menos, a abordagem triangular, não queria saber. Aluno meu, eu dava aula e passava por cima da abordagem triangular, não tinha grandes interesses. E depois houve um momento que eu vou para a Colômbia e um professor espanhol dá uma palestra, e na palestra ele diz que se a abordagem triangular tivesse sido sistematizada, se não tivesse sido sistematizada por uma brasileira, talvez estivesse correndo o mundo. Aí fizemos uma pesquisa e descobrimos algumas coisas bem interessantes, que estavam sendo feitas outras ideias. Aí eu descubro que a abordagem triangular não era mais aquilo que eu tinha elaborado, que eu tinha sistematizado. Ela estava na mão dos professores, cada um fazendo uma coisa, coisas muito boas e coisas muito ruins, e daí? Eu tinha que aguentar. Outra coisa que me entusiasmou muito e que eu acho que influenciou na abordagem triangular foi essa coisa do contexto, da leitura do contexto, e que é meio antropológico também, foi as escolas ao ar livre. As escolas ao ar livre foram escolas criadas no México entre 13 e 32, que elas funcionaram, principalmente para trabalhar com os indígenas. O México, você sabe que foi o único país da América Latina que teve uma revolução política social em 1910, né? E aí a partir daí se volta muito para a educação do indígena, que era totalmente desprezada, né? A arte também, chamada arte mexicana, baseada justamente na artesania riquíssima dos indígenas mexicanos, era totalmente desprezada, né? A única coisa que valia era o que vinha da Europa, especialmente da Espanha.
Mas aí muda. A partir de 1910 você vai ter uma onda nacionalista, né? Toda revolução cria essa onda nacionalista. Foram criadas as escolas para atender as crianças e jovens, principalmente indígenas, mas também não era só para indígenas, o que foi muito bom. Você tinha eram de graça, não se pagava nada, e são várias escolas que são criadas. E a metodologia curiosa era meio livre expressão modernista, uma parte era livre expressão modernista, muito baseada. A livre expressão modernista só permitia uma orientação, que era o desenho de observação. E nas escolas ao ar livre era o desenho de observação da natureza, do entorno em que viviam essas pessoas, justamente para levá-las a começar a valorizar o seu entorno. E havia do outro lado uma espécie de... Houve uma pessoa, o Best Mulgard, que estudou a iconografia indígena, a iconografia indígena, principalmente através da artesania, e chegou a uma espécie de gramática dessa visual indígena, com 6 elementos que estavam sempre em quase toda produção indígena. E era o outro lado, além dessa livre expressão e do desenho de observação de natureza, havia então a brincadeira com esses elementos. Ele propunha que os alunos brincassem com esses elementos e ele queria fazer o quê? Valorizar a cultura mexicana de origem, a cultura autóctone mexicana. E foi algo que deu muito certo, né? Então, o que me influenciou muito foi nessa abertura de contextualização ampla, pensando nisso, na valorização da cultura que nós trazemos, dessa nossa mistura de indígena, africano e europeu, não é? Em voltar também o nosso ensino para esse ensino da arte, para esse contexto de interculturalidade que nós temos. A ESP foi, então, a primeira democrática da nova política democrática, né? Nasce em 1980 como pré-associação, movimento pré-associação, e depois, no ano seguinte, como associação. E aí começamos a expandir. A nossa ideia era associações estaduais antes, para depois fazer uma representação das associações estaduais a nível federal. Isso foi feito, a Laís Aderno foi a primeira presidente da FAEB. A FAEB, como as outras, como toda associação, teve alto, baixo, foi muito forte, fortíssima na luta pela continuação da obrigatoriedade, né? A ESP também, naquele momento, estava forte, foi uma grande lutadora, a ESP, e depois baixou também. Agora eu acho que tem uma nova, há uns poucos anos atrás, começou um verdadeiro renascimento da FAEB. Hoje a FAEB está forte, tendência a ficar mais forte ainda, porque nós não tínhamos membros individuais como associados, só associações, e agora a gente tem membros associados, né? Precisa expandir esse número de membros para que ela seja mais representativa. Mas eu acho o movimento associativo importantíssimo mesmo, para poder ajudar os legisladores não conhecem de todas as áreas. Então, é preciso associações para que ajudem a construção de instituições que reflitam o desenvolvimento do conhecimento naquela área.